mulheres, sejam todas muito bem-vindos a mais um Pod Nosso. E o assunto de hoje é muito legal, porque tem tudo a ver. Na verdade, abre a câmera. Sabe por quê? Eu ia dizer que tem tudo a ver com as mulheres, mas não é bem Não, assim, só, não. vamos se é. defender aqui. Não é bem assim. Começa com esses papos aí, sexista. Nós vamos falar sobre consumismo, minhas amigas. Você é uma mulher consumista, tem dificuldade com isso. E eu já vou levantar uma bola aqui, que eu a vida inteira tive problemas. Não a vida inteira. Mas desde que eu casei, pelas condições financeiras que a gente casou, eu até hoje tenho dificuldade de gastar. É mão de vaca. É. Eu Assim, pra assim, traduzir bem para o que tu tá querendo um português dizer. bem dizido, Larissa, mão de vaca. eu tenho dificuldade de gastar, assim. Se tiver como evitar, mas tá lindo, nossa, mas assim, Sou não assim tá na também. super promoção. Não, então deixa, passo sem, fico bem tranquilo. Por isso que eu disse que não é um assunto só para mulheres, Sim. até porque tem muitos homens muito consumistas. né? Aliás, muitos. Lá em casa eu acho que o Lipo é mais consumista do que eu, na verdade. Gosta. Nossa, ele ama sair, comprar. Mas sempre em promoção, a gente curte uma promoção. Eu e E o Geise, vocês? os dois são assim, ó. A gente pensa. E Eu não vou compra. contar. Ontem fui na van. Cheguei feliz, empolgada, tirei um tempinho, uma janelinha de sono da Annalise, que aguentava acordada, pra comprar algumas coisas que eu precisava. E trocar umas coisas lá que eu ganhei, que não precisava trocar. Comecei feliz, empolgada, já me irritei. Porque daí não tinha o que eu queria, daí a pessoa foi me atender. Foram 5 me atender no depósito, nenhuma voltava. E fila enorme, sem querer expor. Acho que não sei que você podia estar fazendo isso. Enfim, nada contra. Reclamação, Não, é né? porque É importante pra loja revisar os seus procedimentos. Não, é porque correria, sabe? Muita gente comprando e tal. Tava a loja lotada. Aí acabou que foi maçante. Daí pensei, não tinha o que eu queria. Sair com uma coisa só, entende? Então, eu não sou uma pessoa assim... tem gente que é assim, olhou, levou, já foi, tá tudo certo. Não, eu penso, repenso, mas será que não tem mais barato? E se eu olhar em outra loja? Mas não vou conseguir na outra loja. Tá, então não vou comprar. Aí E isso fica por não tem a ver com falta de dinheiro. Isso tem a ver com mentalidade mesmo. Também. Porque tem muitas pessoas, a gente tava até falando, né? Que não tem grana, tipo assim, não sobra, mas é consumista da mesma forma como se estivesse sobrando. E faz crediário, e faz coisa, e passa no cartão de crédito, e parcela. Então, acho que não tem a ver só com, tipo, consumista é pra quem tem dinheiro. Não acho. Gente, Não. eu fui criada assim. A minha mãe, ela é assim, ó... Eu sempre falo da minha mãe aqui, né? É que ela me constitui como sujeito, vamos dizer assim, Ela é bem né? exposta, então acaba A que nossa tem mãe e bastante nosso história. pai, eles nos constituem, né? Mas assim, a minha mãe, ela é, na minha visão, uma excelente administradora. Mas assim, eu cresci, na minha casa não tinha assim, tipo, bolacha recheada, essas coisas mais superficiais, assim, no sentido de que não é necessário. Supérfluos. Isso, supérfluos, não é superficial. Não tinha essas coisinhas, tipo, refri todo dia, ou então, sei lá, chips, não tinha. Meu Deus, era assim, a comida, arroz, feijão, ovo, carne. Em compensação, a gente sempre fazia viagens legais. Então, por exemplo, a minha mãe sempre segurou a ponto de, mãe, tô com sede. Em casa a gente toma. Nunca passar num lugar, comprar uma água. Sempre antes de sair de casa, vamos fazer um lanche pra não chegar no shopping com fome, pra não chegar nos lugares Uma com fome. basezinha, que nem diz o Daniel. Faz uma basezinha. A minha mãe sempre Pra não ensinou... chegar desesperado, entendeu? Exato. Dá uma lanchadinha. Pra não passar vai vergonha. na casa de alguém, num casamento, faz uma basezinha. Não precisa comer. Isso, eu aprendi isso com a Tu minha também, mãe. lá em casa. Nunca ouvi Principalmente falar. quando vai sair, pra não precisar Claro. ter fome lá no shopping, por exemplo. Então, ela sempre nos ensinou a ser muito econômicos, precisa mesmo, mas em compensação, quando eu fiz 18 anos, minha mãe me deu um apartamento. Então, todo o dinheiro que foi economizado com essas coisinhas, ela soube administrar. Era uma boa administradora. Pagou a minha faculdade, pagou a faculdade da minha irmã, faculdades caras. Então, assim, a maneira como ela valorizava, assim, essas coisas maiores e segurava nas coisas menores, eu acho que foi impresso em mim. Porque eu também, assim, o que gasto um pouquinho mais é com comida por causa da praticidade. Mas o quanto eu puder economizar, o quanto eu puder achar uma forma, eu sou bem assim também. Não sei se é mão de vaca ou é talvez até uma virtude. Olhando pra minha mãe, vejo como uma virtude. Sabe? Se você estiver administrando bem, é uma virtude.
problema é que o que acontece muitas vezes é, por exemplo, assim, você citou a comida. Tem gente que, assim, não gasta com roupa, não viaja, não faz um monte de coisa, mas, assim, Uber e comida vai quase todo o salário. Então, você, Sim. às vezes, assim, economiza no que quer, mas gasta um horror em coisas que poderia estar sendo melhor administrado, né? Não no seu caso, que eu tô falando de comida, né? Uhum. Mas acontece muito isso, assim, É. né? De não quer dizer Gasta que... ou com roupa, né? Eu tenho uma pessoa que eu conheço próxima a mim, que eu digo, gente, da onde é que tira dinheiro? Porque, assim, às vezes vive numa situação econômica parecida, a gente meio que se compara, a gente sabe os níveis, né, das pessoas. E roupa, assim, sempre roupa boa, roupa cara, tênis bom, tênis caro. Porque dá mais valor a essas coisas do que outras que talvez eu não dou. Acho que essas diferenças se dão nisso, né? De valor que a gente dá para as coisas. E né? tu é muito consumista, Lê? Não sou. Eu sou uma mulher bem barata, inclusive, eu falo. Porque tem mulheres que são caras, né? Que investem bastante, roupa. Eu não sou consumista. Eu só tenho aquilo que eu posso pagar, né? Várias vezes, assim, tipo, até preciso, mas se eu não puder pagar, eu não compro, não faço dívida. Não é nosso, assim. Até eu gosto de comprar, né? É óbvio, todo mundo tem esse prazer, assim. Às vezes eu tô meio assim, vou lá comprar uma coisinha. Nem que seja uma coisinha pequena, né? Mas eu também tenho isso, que é uma coisa que eu todo episódio falo, né? Pra mim, eu tenho muita dificuldade de gastar. Para os outros, eu já sou mais de boa. Se for pra comprar pras crianças, pra mim não tem preço, tá? Eu compro, se precisar, eu gasto. Agora, pra mim, já tem mais dificuldade. O Daniel que insiste muito. Compra. E eu, assim, engraçado, eu entro na loja, por exemplo, vou entrar numa loja, uma loja de departamento que é grande. Aí tu pega várias coisas para experimentar e tal. Se eu demorar muito na fila, eu desisto. Eu tenho que comprar rápido. Então, assim, e daí eu comprei meio sem pensar. Se eu começar a pensar, eu digo, não preciso. Eu também. Eu penso isso aqui, muito. não gostei mais. Se eu demorar, eu já várias vezes, se eu entrar numa fila e aquilo começar a demorar, até eu chegar lá, eu já tirei a metade ou eu nem levo. Eu penso muito também. Que coisa, né? E assim, só compro em promoção, eu preciso sentir que eu tô tendo vantagem. Se eu não tenho vantagem, Mas eu não vocês compro. preferem comprar uma coisa boa, mais cara, e demorar mais pra comprar? Ou comprar com mais frequência coisas mais baratinhas? Eu já tive as duas, eu já tive a fase dos baratinhos menos. É que o Lipão, ele é muito assim. Se vamos gastar, então vamos gastar bem. Mas se não precisa, não vamos gastar nada. Mais ou menos assim. Então, por exemplo, esse negócio, vou comprar... preciso comprar um tênisinho. Não, tem como esperar? Porque daí, quando a gente for comprar, a gente compra um de uma marca que vai durar, que vai ser legal e tal. Então, ele sempre teve essa mentalidade. Eu é que não tinha. Agora, ultimamente, assim, de uns aninhos pra cá, eu tenho mais essa mentalidade. Então, eu tenho menos coisas que eu gostaria, porque eu gostaria de ter mais, mas assim, é um pouco melhor. Ainda não é na sua totalidade, porque eu sei que de vez em quando dou umas escorregadas, compro duas sandalinhas sem marca nenhuma. Eu escorrego nisso também na prática, mas na teoria e no objetivo, na minha opinião, faz muito mais sentido segurar, guardar e comprar algo bom que vai durar, principalmente roupa. Cara, tem roupa, assim, que é descartável mesmo. Que tu compra 2 blusinhas super em conta, mas assim, tu usa 3 vezes, já tá puxando fio. E eu tenho roupas... A minha mãe, ela sempre... de novo, a minha mãe, né? Ela economizava nessas coisinhas, mas sempre comprou roupa boa, assim, pra gente. De marca, boa, tal. Cara, eu tenho roupas, como eu não mudei tanto o meu corpo, né? De quando eu tinha 15 anos, assim, novinhas, roupas boas, blusas boas, casacos, sabe? Coisa assim que não envelheceu, parece que... E eu usei muito, bati. Porque, assim, o barato sai caro, né? Não é inteligente, mas tem gente né? que não pensa assim. Tem gente que prefere ir renovando. Mas aí eu acho que tem a ver com esse consumismo mesmo. Pode ser. Não tá nem se importando, às vezes, se precisa, se tá barato ou não, se daria pra esperar ou não. O que é o consumista? Ele tem prazer Em naquilo, adquirir. em ter, né? E às vezes o prazer é só, por exemplo, não sei se vocês já tiveram amigas que falam que fazem isso. Coloca um monte de coisa no carrinho só pra ter o gosto de escolher a cor, de escolher o tamanho e tal. Faz uma conta de R$2.000 no carrinho e vai lá, fecha e tá tudo certo, assim. Já supriu esse prazer de escolher, de ficar isso fuçando. não me dá prazer. Eu falo, gente, eu não tenho nem paciência, mas assim... Eu gosto do prazer de ter vantagem.
Assim, por Sim. exemplo, de comprar uma coisa Eu gosto de um bom barata. brechó. Meu Deus, eu amo. Eu tenho, por exemplo, assim, ó, olha Uma a minha Black loucura. Friday. Adoro. Mas eu nem compro às vezes, é só o prazer de pensar, poxa, que isso aqui tá barato. Sabe que eu sigo eu tenho um grupo, eu participo de vários grupos de promoção. Eu já não sei se eu já mandei pra vocês alguma Já. coisa. Por exemplo, vi uma coisa legal que a pessoa viu. Por exemplo, eu tinha visto uma sandália que a gente tinha olhado na loja, eu falei, mandei pra Lari. Tipo assim, as coisas pros outros, nem é pra mim. Mas eu tô sempre por dentro das promoções, adoro. Entendeu? E aí, às vezes, nisso surge uma coisa assim muito legal que eu preciso, que é boa e que, meu, é aquele momento. Então, aí eu compro. Daí, mas assim, só se surgir uma oportunidade. Se é uma coisa de preço cheio, eu não tenho prazer de Mas comprar. olha que legal Ah. tu ficar avaliando, olhando, porque eu vejo que uma coisa que acaba muito com as pessoas é a pressa. O Geise tem essa dificuldade. Ah, meu Deus, eu preciso de uma camisa para esse evento. Ele vai um dia antes, daí não pensa direito, compra corrido, compra o que tem, não espera chegar algo novo, tal. Então, isso mata também, porque daí tu não planejou, tu não pensou, tu não olhou em várias lojas. Eu não compro nada sem olhar muito bem. Eu olho, Tem gente que é eu muito em vou e cima do laço, venho. daí perde a promoção. E O meu penso negócio é compra bem. online. Eu gosto de comprar Eu online gosto de também. compra online. Também compro Mais tudo prático. online. Nem só por isso. De você escolher, ter várias lojas pra você ter opção, você poder olhar de madrugada, não Que precisa ir na loja loja vocês até 6h30. compram? Ai, O que de vocês tudo gostam? um pouco. Depende. Cosmético, beleza na web. A Época Cosmético também tem coisa boa. Eu não conheço. Eu até comprei. Sapato eu Shein, só Shopee. compro da Fit. Ou Zatini, da tem Fit. dois, né? Eu Zatini e a prefiro da Fit. ainda da Fit. Sapato só compro lá, porque tem Meu, gente, muita tem marca muita legal. promoção. E muita promoção, assim. Uma coisa... esse aqui é de lá, ó. Essa sandália aqui, da Fit. Eu paguei, acho que foi R$50, não. E bem, tipo, verãozinho, tá tudo Qual certo. que é o nome da loja que eu descobri também esses dias que eu achei, meu Deus, quanta coisa barata. Mas aí, o problema, às vezes, o problema das pessoas, eu acho que também é assim, ó. Começa a ver muita coisa barata e perde a mão. Tipo assim, acaba se envolvendo com aquilo. Ai, vou comprar R$50. Ai, não sei o que, R$100. Ah, não sei o que lá. Eu acho Que é, mais uma vez, o prazer de juntar a coisa. Então, assim, às vezes nem tá precisando. Eu acho que eu sou bem assim, tô precisando disso. Vou lá e compro, sabe? Não fico acumulando coisas, sou bem clean, assim, pras É coisas. que são dois perfis, né? O da necessidade. Então, se eu tiver necessidade, então eu abro um site e procuro. Ou vou numa loja, vou num shopping e compro. E tem o que gosta. Tipo assim, eu achei bonito. Nem sei se eu precisava, mas é bonito. Ai, que Ai, não. lindo. Vou Aí comprar. compra roupa que nem combina com o resto das roupas. A Isso. gente falou isso no episódio É. com a Carol, né? Só porque achou legal. Exatamente. Até, por exemplo, roupa. Vamos supor, eu vou numa loja. Não, dificilmente eu ganho também bastante coisa por causa de parceria. Então acaba que eu acabo que tenho mais roupa por causa disso. Mas, sei lá, até antes disso eu não era uma pessoa que saía comprando, nem por ter dinheiro, nem por não ter, porque eu não tenho dificuldade mesmo de gastar. Se for uma coisa que lá em casa assim, o Lipão gosta mais, assim, ele gosta de comprar, ele gosta de procurar, ele gosta de andar estiloso. Então, o negócio não é desenfreado, mas ele gosta, ele tá antenado e tal. E eu sou mais lerda, assim. Então, ele sempre me também, mesma coisa que o Dani, assim. Vai, amor, compra. Tá O Daniel precisando, fica vai. assim, ó, ele fica brabo, dá briga lá em casa. Disso, porque ele quer muito que eu compre e ele... Mas, amor, a gente pode... Não, mas eu não consigo. Cara, e aí vai demorando aquela fila e eu vou abaixo de briga, coisa mais triste. Sim. Uma luta. Mas, então, uma coisa que... Aí, por exemplo, o que eu faço, assim, quando eu tenho que... Tô precisando de roupa, tô sem... O que eu vou fazer? O que a gente faz, né? Quando vai, compra um look. Ao invés de comprar... tô precisando de blusinha e uma bermudinha e tô precisando de um vestidinho. Não, pera. A gente faz um look, monta um look. Então, hoje vai ser um look só. É uma calça, vamos supor, com uma blusa que super combina, vai ficar super estiloso. E, às vezes, uma sandália, que vai combinar com aquilo aí. Pronto, é o que vai levar. Não vai ficar duas blusinhas, uma calça jeans, um negocinho, Isso. sabe? Porque daí... Parece que quando você vai pro seu guarda-roupa, você tem um look pronto. Porque daí você compra... Depois só brinca com ele. não né? combina, não sei o quê. Isso Aí é não bem tem importante. roupa. Claro, porque... Então, essa é uma dica legal, assim. Quando a gente vai compra um look inteiro. E aí... Sim. Eu acho que foi a Lei que compartilhou uma vez que estava organizando o aniversário das crianças e foi comprando um leite condensado por mês. Foi tu? Eu achei isso também muito legal, porque é exatamente isso que eu tava falando da pressa. Às vezes Natal. Chega Natal, é 1000 amigos secretos. Se tu distribuísse os presentes que tu vai comprar durante o mês, né?
facilitaria muito. Não, e eu acho que assim, quando a gente também tem esse tempo, não faz a coisa em cima da hora, tu consegue ver um preço bom. Por exemplo, eu gosto, vou na loja, eu olho, eu nunca compro aquilo que tá ali, porque normalmente na internet tem mais barato. Eu vou lá, tiro a fotinha, aquela fotinha que tu tira, sabe, pra procurar o produto, e aí fico cuidando. Por exemplo, as crianças tinham agora os brinquedos que a gente comprou pro Natal, né? Eu já sabia o que era. Eu consegui o melhor preço em tudo, porque eu fiquei muito tempo procurando, olhando, cuidando para ver se não ia sair. Então, eu acho que ter esse cuidado também, né? Não só de não consumir, mas também de fazer um consumo meio consciente, assim. Tem coisa que paga mais caro. Na minha vida, assim, na nossa realidade, a gente é muito abençoado, assim, às vezes por as pessoas mesmo ganham muito presente e também pelas parcerias. Eu fico pensando, se não tivesse, não sei como é que ia dar conta, porque mulher tem tanta coisa, né? Mulher tem que fazer o cabelo, tem que fazer a sobrancelha, tem que fazer a unha lá. Então, isso abençoa muito a nossa vida, assim. Mas, em compensação, o gasto de comida envolve também o nosso trabalho. Porque a gente, por exemplo... Tinha que ter vale refeição para os pastores. Vale café. Né? Difícil, né? Meu, assim, porque, assim, é muita janta que faz parte do nosso ministério, né? Receber pessoas e jantar com o casal. Ou então sair depois do culto. Tipo a gente, eu e Geise. A gente não tem a opção de não sair depois do culto de jovens com os jovens. A gente não tem essa opção. A gente tem que sair com a galera, porque é ali que o negócio acontece, né? É ali que a gente descobre quem tá gostando de quem, e aí conversa e ajuda, tal. Enfim, é o nosso ministério. Eles dão rolê, faz parte da vida deles, né? E isso é dinheiro, porque daí vai sair e não vai comer, né? Já aconteceu da gente levar a nossa marmitinha, mas tipo assim, não dá, tem que estar com a galera junto, assim, né? E tem gente que não tá no clima pra vir na igreja, sentar na sala e uma conversa meio gabinete pastoral. Tu tem que, né, receber a pessoa. Exato. Então, na nossa realidade, vai muito dinheiro assim. Porque comida gasta, né? Ainda bem que a Annalisa ainda, mas daqui um pouco tem ela, né? Daí eu quero ver. E acho que vai comer a gorducha. Mano, vai ser boa de garfo. Então, assim, eu penso, meu Deus, se calculasse tudo que vai em dinheiro nisso, só que também é um prazer, né? Eu gosto disso, eu adoro comer, eu adoro esse momento. Também é prazeroso. Mas é uma coisa que não fica. Comida... faz cocô, vai embora. Né? Não é muito. Na verdade, lá em casa, se for calcular o que vocês mais gastam na nossa casa, é mercado. Ainda é mercado, porque assim, a iFood é bem pouco, assim, porque a gente faz todas as refeições em casa. A gente não então, pede assim, iFood lá em casa. Gente, é muito mercado. É muito. E assim, os dois, né? Praticamente, o Joshua mais adolescente, o Zay entrando ali. Cara, eles comem. E leva pra escola, e leva pro inglês. E um tá negócio, caro, assim, gente. O mercado tá caro. Lá em casa, a gente dá-lhe frango. Eu nunca mais vi carne vermelha. Não, Só lá em casa, num carne churrasquinho vermelha, outra. Num churrasquinho outra. E carne moída. Diz o Daniel, só. esses dias comentou, o bom disso é que a gente conseguiu descobrir várias formas de fazer frango, Guria, né? sei tantas. Assim, ó, eu gente, também. eu tenho uns 300 formas de fazer frango diferentes. Eu acho que as pessoas estão se identificando. É só Não, frango. é o só nome frango. A gente começa a feder frango, Tô né? quase cortando de um jeito, tipo, cortar em formato de triângulo pra Claro, aparecer Os corações. o Tem sassaminho. bife. Não, gente, assim, o negócio é feio. Mas, assim, eu acho que a gente... Claro, as três aqui não tem problema tanto com o consumismo em si, mas existem muitas pessoas que acabam preenchendo alguns vazios. Eu acho que o consumismo entra para preencher vazios ou preencher... Às vezes, por exemplo, assim, a pessoa desconta na comida ou desconta comprando questões emocionais e isso acaba sendo um problema terrível, porque a pessoa... Aí ela compra, ela arranja um outro problema, porque não resolve o problema emocional dela e ela arranja um outro problema. E muitas até escondem isso do marido. Escondem, que acabam, ou às vezes não conseguem comprar e se sentem muito infelizes porque alguém quer ter uma coisa e não consegue, porque gostaria de fazer, sei lá, um cabelo, não sei o que, e não consegue. E isso acaba sendo um grande problema, porque não consegue suprir. E tem como um refúgio mesmo, né? Exatamente. Quantas meninas terminam o namoro e vão pro shopping, né? Tipo, estão passando por um tempo difícil essa é a maneira como fogem da dor. Né? Se consolam comprando uma coisinha. E claro, numa medida saudável, não tem problema você fazer um mimo pra você, separar um dinheiro, comprar algo pra ti. Aliás, a gente tá até falando, né, que a gente também tem que fazer isso em alguns momentos da vida.
Exato. Mas quando isso se torna o teu Deus, né? Uhum. Um refúgio, uma fuga, um motivo da tua alegria, aí a gente tá encontrando um E o ídolo. problema é o desequilíbrio, né? Muitas pessoas, por exemplo, têm sérios problemas dentro do casamento por causa do desequilíbrio de gasto mesmo. E assim, estatisticamente, das maiores causas de divórcio tem a ver com É essa a questão vida financeira. Exatamente. Como que vocês, financeiramente, assim, se organizam na casa de vocês? Usam planilha? Quem paga as contas? Como é que vocês fazem isso? Assim, quem organiza lá é o Daniel, tudo, eu nem me envolvo, eu nem sei o que tá acontecendo, na verdade, assim, né? A gente não tem grandes gastos, assim, de Que não cartão seja de crédito. fixo. Tem os fixos ali que a gente já sabe, né? No cartão a gente quase não gasta no cartão, assim, Meu Deus, bem... eu passo até bala no cartão. Pois é. Tudo, absolutamente. É porque eu também pego milha, consigo Tem outros benefícios. essa outra vantagem. A gente faz tudo no débito, a gente só gasta o que a gente tem. Claro que, assim, tem pessoas que se organizam para fazer crédito e ter milhas e mas a gente nunca fez, até deveria fazer, mas a gente não faz. Mas, assim, daí a gente... e a gente tem uma meta, tipo assim, por dia, assim, tá? Um valor X que a gente pode gastar por dia, por exemplo. Olha, É bem interessante, porque a gente calcula. Se chegar até o final do mês, não pode. Então pode comprar, não pode. Fazendo esse cálculo por dia do que a gente gasta. Que incluiria, por exemplo, a gente tem o gasto da semana, né? A gente vai no mercado semanalmente. Né? Toda semana a gente vai. E aí a gente tem que, por exemplo, vai comprar pão, aquele leite, aquela coisa do dia a dia, tem um valor por dia, assim. Mais ou menos, assim, que a gente calcula para não gastar mais do que aquilo. E assim, graças a Deus, o Daniel administra bem, assim, a gente consegue fazer várias coisas, assim, que talvez pessoas que tivessem mesmo ganho financeiro não conseguiriam, mas porque ele administra bem, assim, a gente não faz grandes exorbitâncias, vive bem com o que a gente tem, assim, tudo no débito e tal. É mais fácil de administrar. Quem tem mais dificuldade de controle, melhor fazer no débito. Saca o dinheiro e vai gastandinho ali. E vai pagando aqui. É o que tem, é isso aí. Se não tem, não tem, né? sim. Lá em casa a gente faz isso junto. Sempre conversando, assim, né? Se vai tomar alguma decisão diferente. Então, eu tenho algumas contas que eu pago, algumas contas que o Geise paga, já tá na rotina, assim, né? E sempre que vai gastar alguma coisa além, a gente conversa junto, né? Se dá algum atrito, a palavra final acaba sendo do Geise, mas geralmente a gente pensa muito parecido nesse sentido, né? Esse mês o Geise precisou comprar um perfume, então foi o gasto além, e mais mês que vem eu vou precisar comprar, sei lá, uma calça pra mim que eu tô precisando. Então, sempre a gente vai revezando as necessidades pra não ser tudo no mesmo mês, assim. Mas uma coisa que a gente tem dificuldade é de investir. Então, a gente consegue... Não tem conta, não acumula dívida, paga tudo certinho. Se vai faltar, que às vezes acontece, eu dou um jeito de pegar mais alguma paciente. Ou o Geise, às vezes... prega numa igreja, se chega uma oferta, a gente vai administrando, assim, porque, né, cada mês surgem necessidades diferentes, né? Mas a gente não tem a gente tem conversado até sobre isso. A gente deveria investir, sabe? Onde que a gente... Guardar dinheiro é uma dificuldade pra gente. A Porque gente não guarda eu tinha nada guardado também. um dinheirão, mas daí tal pessoa lá tá precisando. Dá de oferta, entendeu? Mas aí, ao mesmo tempo que é uma virtude da generosidade, é uma tolice da falta de investimento, organização, pensar no futuro da Annalise. Isso, então é uma Tu dificuldade sabe que eu a gente tenho tem. um amigo, assim, um amigo não, né? Um conhecido, assim, da minha infância. E ele era médico, cardiologista, agora não lembro bem direitinho, né? E ele começou a trabalhar com investimentos, assim. Hoje ele dá até aula sobre isso, Luciano, o nome dele. Ele é crente, ele é bem correto, assim, então até dá pra Luciano indicar. Huck, né? Que faz Não, o lado Luciano Ou social. Hang, Fernandes. né? Ou Hang. ou o Rank também, da loja que eu citei. Não, essa aí a loja não tá boa. A gente já falou mal dela aqui hoje. Mas Luciano Fernandes. E ele ensina sobre isso. Então, eu tenho várias pessoas conhecidas, amigas, que fizeram curso com ele e tal, e aí fazem investimento. Uma delas é a Andressa, né? Andressa, assim, Andressa sempre citada aqui no Pod Nossa. Andressa sempre, né, minha Andressa, amiga? Jeff e Muri estão aqui, Então, ó. sempre. Podia botar mais cadeiras aqui. Cadeira aqui. A Andressa rica, tá, gente? Ela administra super bem o dinheiro mas a dela. Andressa ganha super bem, né? Não, Ela tá mas é rica que assim, ó, sozinha, solteira, ganhando bem. bonita. Bancária. Não. Gente, Filho.
Não, mas assim, ó, ela poderia gastar tudo. Isso que eu acho Sim, ela legal podia dela, ser assim, consumista sabe? desenfreada. Ela poderia ser. E não, ela investe, ela tem meta de investimento, ela multiplica o dinheiro, ela Maravilhosa, investe. poderosa. Então, Não, ela. eu queria entender disso. Cara, eu não entendo nada. Mas tu sabe que ela já. Ó, Ela não pode me ajudar? ela pode, ela já me Andressa. falou, eu só não consigo porque eu não tenho dinheiro pra sobrando, entendeu? Mas ela se oferece, ela já ofereceu várias vezes, não, eu te ajudo, eu faço pra ti, eu compro ação, eu faço isso, faço aquilo. Ela ajuda mesmo, assim. É que, claro, no caso daí eu não tenho dinheiro pra... Aliás, tudo que é problema de banco e coisa que eu tenho pra resolver, eu ligo pra Andressa. Ela é minha mãe na Sim. vida financeira. Porque ela entende muito. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa. Conhecimento. Gente, vocês já pensaram se a gente conseguisse não gastar em supérfluos e conseguisse investir, fazer o que a tua mãe fez, talvez hoje com o conhecimento. Pensa que a tua mãe fez e talvez ela não Por soubesse instinto. fazer isso de forma organizada, enfim, né, investindo, certo e tal. Ela já conseguiu tanta coisa. Quanto isso potencializa quando a pessoa sabe fazer o investimento da Tipo forma assim, certa. você que tá ouvindo isso não vai aprender muita coisa aqui com a gente, porque a gente não é da área, mas a gente tá te incentivando aí atrás, né? Atrás. Tem tantos canais, assim, no YouTube, sites que Tem. ensinam, assim, realmente, E o procura conhecimento... esse rapaz, Luciano Fernandes, que é Fernandes o sobrenome dele. Tem uma Natália também, alguma coisa. Eu tô sem internet. Ele é cristão, assim, daí, tipo assim, eu dou, não é trambique, Sim. não é... Pirâmide. Tem uns caras que, né? Não, mas ele é bem correto, assim. E ele ensina mesmo a pessoa a fazer E a gente investimento. precisa aprender também a fazer dinheiro. É. Né? Como? Pegar um papel e desenhar senha. Mandar na gráfica. Imprimir. Misericórdia, isso é crime. Deus o livre. Não, mas eu acho Mas que a gente fazer tem que... dinheiro como? Vamos Tá, dar vocês ideias. não sabem. A enfim. gente não Ninguém sabe sabe fazer aqui. Se a dinheiro. gente soubesse... Eu fazia quando eu era criança. Eu fazia, vendia muita coisa. Cara, sério, eu vendia. Eu vendia quando eu muita coisa. O que será que ela fazia? Eu vendia minhas coisas velhas que eu tinha. Eu vendia Ela era uma fazia também. empreendedora. artesanato. Eu sempre vendi, pegava vendia minha Por que vocês limonada. perderam isso? Por quê? Eu não, porque eu vim pra pastorear, né? Fazer o quê? Mas isso aí, eu era ó. vendedora até minha filha Até vendia. pastoreando, tá? Tu era vendedora. Eu pastoreando, Fazia fazia unha, unha, vendia vendia sapato. Eudora, Mary Kay, vendia sapato, ia buscar lá no Vila Nova, me enchia meu pastoreando, tá? Poucos meses, anos atrás. Eu lembro. Eu tava. Sim, eu não, eu muito. Lá em Eu casa, só peguei ninguém a me fase da perguntou. unha. Sabe, Da Lari, unha. que eu lembro de uma coisa? Ah. Tu sempre tinha uma coisa que tu inventava. Ou se tu Sempre. não tava fazendo unha... Agora que eu tô meio desanimada, mas eu Não, Não, é que ela tá medicada, Agora tu tá ó, no agora centro ela tá da vontade curada. de Deus. Ela tá curada Deixa agora. eu te ministrar. Agora ouça essa Eu palavra. ganhava uma grana fazendo minhas Mas tu unhas. sabe que isso Não. aí tá bem descontrolado, Larissa. É. Não, Não, vamos puxar deixa eu isso aqui falar. agora. Deixa eu falar. Tu sabe que isso era um problema A que tu Lari- tinha. Cara, eu Ela- ganhava R$1.800, tá? Só vendendo por mês. Então, mas Unha, eu tenho uma coisa que eu sabe vou que te isso era um lembrar agora. problema, Que... não? Palavras, que eu guardo as palavras. Isso era desequilíbrio mesmo. Lembra o pod nosso da linguagem do amor? Eu Era guardo as palavras. bipolaridade, isso aí. A Lari fazia unha de todo mundo. Ela vendia sapato, bota uma época. Era sapato. É, era uma sapato. multimarcas que eu era distribuidora, era aqui em Joinville, eu buscava e revendia. Isso. Não que tava mais medicada. que tinha uma Isso aí, época? depois começou a tomar remédio, ficou ótimo. Sim, eu comecei, juro. Era muitas Comecei a tomar coisas. remédio E uma parei. vez a gente teve um retiro de pastores. Ei! A gente teve um retiro de pastores. Num lugar que era tipo um campo. Tu lembra disso? Era tipo... A Larissa não lembra de nada. Junto vai com o pastor contando qualquer coisa Evaldo, que a ela vai pastora acreditar. Nana. Era junto com os pastores da Siloé. Sim, que chamou alguém com o nome errado, não foi? Que o pastor foi chamar o nome errado. Ai, Pode Ficou ser. até hoje O Léo. O Léo. Era? Isso, Acho que era. Aí a gente pegou e teve uma hora que a gente se reuniu, os pastores da Onda. E o Lipão, ele fazia muito isso. Agora ele abandonou um pouco isso, mas ele fazia Sem muito isso paciência. de falar o que cada um tinha que melhorar, tal. Ele foi falar o ponto forte, o ponto amadureceu. fraco de cada um. Eu lembro bem do que ele Evita me falou. problema. Exatamente. Não, Pra eu quê? lembro bem do que ele me falou. Pra quê? E ele falou assim pra Lari. Ele falou, Lari, você tem potencial no seu ministério pra ser uma Madre Teresa de... Tu lembra disso? Isso, que palavra foi essa? Calma. Eu era pra ser isso, Madre Madre Teresa Teresa? de Calma. Calcutá? Não sei se era a tá meio Madre distante. Teresa. Gente, Quem que é uma mulher que foi muito usada? Foi a Madre Teresa, né?
Ela sei foi, Tipo mas assim, ó, É que no o que ele quis caso, dizer? ela Que tu era uma tinha- madre. Não, calma. eu sou uma madre dos meus Tinha filhos. potencial La de ser madre. uma mulher, assim, com muito peso, com muita influência, com muita... Ela ainda não era essa Larissa que ela é hoje. Ela ainda não era assim, Esse ela show não de tinha... mulher. Ela ainda Essa não beldade tinha... toda. Ela Ela ainda só não vendia tinha sapatos. essa... Influência. Nem só influência, mas ela não pregava tanto. O ministério, ela estava muito focada nessa parte da unha, das botas. Ela gostava muito disso. E o Lipão falou: o dia que tu pegar toda essa força de criatividade, de ousadia, de intensidade que tu tem usado para algumas distrações, ninguém segura o que tu vai viver no ministério. Tu lembra disso? E tu viveu isso. Ela não vende botas hoje, ela vende... Ela largou as botas e agora ela tem um canal. Ela largou as unhas e agora ela tem um secreto tour. Então eu lembro disso. Não, calma, o que eu quero dizer? Pegou com a minha Lari, Pois é. ela largou as unhas. Mas ela tem o secreto. no caso. Tu lembra disso, Eu Lari? não lembro, não lembro. Ela Ela não pegou- lembra de nada, eu não sei como é que chegou até aqui. Então, não ela lembra de nada. pegou toda a... Coisas que são importantes. Eu falo, Larissa, tu lembra? Aquilo pra mim tinha sido relevante. Sai por mentirosa. Mas Deus Várias ajudou ela a tirar as distrações e focar no ministério. E hoje ela bota toda a força nisso. E por isso a gente tem sido a igreja que é. E ela Glória tem o a ministério Deus. que tem. Amém. Largou as Mas o que unhas. eu quero dizer com isso? É por isso que a gente não faz dinheiro. Porque a gente tá focado no ministério. Porque ela fazia Mas isso dinheiro. agora eu fiquei confusa. É bom ou é ruim ter largado? A gente não sabe. É o nosso motivo. Mas eu também tô focada nesse ministério. Ah, Podia estar entendi. fazendo dinheiro. Podia o quê? Tá fazendo Podia unhas, tá limonada, vendendo. que nem tu fazia na porta da tua Limonada casa. na volta da escola, fazer A Cauane limonada. vendia limonada, Podia ser o tá quê? fazendo isso a agora. rainha da limonada, mas Nossa, não. eu ia ter muito Ela dinheiro. tá aqui pregando o evangelho. Então, tipo, escolhas, né? O dinheiro não é tudo. Ah, eu não Essa sou é a lição da empreendedora, história. gente. Não nasci Eu pra isso. sou. Nossa, eu nossa. nasci, não sei Mas tu fazer entende dinheiro. que tu tenho pegou uma esse vontade. espírito pra igreja? É isso que eu quis Entendo a dizer com força. toda essa história. Mas, ó, eu tenho Foi uma muito bom, vontade. Cauane. Foi Quem engraçado. sabe? Tô aqui. Ah, só quer fazer marinando. uma loja. Como tu sabe? só Eu vou fazer olhar uma e ver. marca. Nós vamos Quero- voltar com remedinho se tu começar a bloquear aí. Eu vou Eu lá quero na tela. Ah, eu fazer já ouvi uma- isso. eu quero fazer uma Guarda, marca. guarda. Invejosos vão ouvir, vão Tá, botar olho. é Guarda verdade. essa. Quero, gente, quero. Mas o Lipão já me falou, vai, meu, faz. Vai, começa tua marca, faz essa parada. Só que, enfim. Uma coisa de cada vez. Não, é que se eu esperar uma coisa de cada vez, isso aí nunca vou fazer. Tem que começar, né? Não é... Esse é o problema. Tem que começar. É. Mas não, eu não sou empreendedora. Não sou nem um pouco empreendedora. Será que as pessoas comprariam a minha marca? Amiga, Mas compra. eu queria fazer uma marca bem estilosa, assim, ó. de roupa Eu tu quer estilosa. fazer? Quero fazer de roupa, de moda, estilosa. Queria ter alguém, assim, comigo junto, alguém super da área da moda, assim, estilosa. Meu, vocês iam ver que eu vou andar na estica. Que horário que tu vai fazer só pra eu saber? pois é, A é que que- tempo que tu vai... Não, tem que ligar pra Thelma. 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 Que horário? Mas Voltou. olha, Voltou a gente aqui vive Thelma, uma voltou realidade... Voltou A gente tudo. vive uma realidade Não muito foi cura. específica. Não Ei, teve foco. não foi cura. Foco. A gente vive uma realidade muito específica, mas você que tem um espírito empreendedor, vai empreender, vai estudar, É vai verdade, planejar, gente. Faz collab sabe? comigo. A vida não é dinheiro, mas dinheiro é importante também na vida. Collab comigo. Ela tava... Não, Eu queria isso. que Gente, quem isso tiver aqui- loja top, faz Gente, collab esse comigo. episódio acho que não vai dar pra sair. Tá muito ruim. Não, tá ótimo. Tá muito Não ruim. É sobre não o cartão. Mas foco. ninguém perguntou, mas eu vou dizer. Na minha casa, quem administra lá em casa é totalmente Lipão. E ele é extremamente Graças a Deus, porque senão tinha ido tudo pra tal da marca. tudo pra Eudora. E aí, por exemplo, assim, ó, ele é muito bom administrador. Isso pra mim foi excelente, porque eu nunca entendi de absolutamente nada. Nada na minha casa. Sempre foram meus pais, nunca me envolvi. Quando eu comecei a trabalhar fora, eu já logo conheci o Lipão, a gente já começou a guardar dinheiro pro casamento, né? E o Lipão não trabalhava. Então, quem praticamente pagou esse casamento foi meu pai, meu sogro. E, assim, o início do meu casamento foi o meu salário, né? E quando a gente casou, o Lipão tava recebendo R$800. Então, eu ganhava 1.500, 1.700, por aí que eu era... Quando a gente casou, eu estava numa imobiliária, então era caixa de uma imobiliária. E meu, assim,
que sustentava era o nosso salário. Então, eu nunca, e era muito pouco, né? Pensa que, enfim, isso que a gente foi morar num lugar de periferia, assim, de bairro, assim, bem, era a zona rural. Então, Lançava cavalo. sim, carroça. cavalo, vaca e alagava, enfim, alaga até hoje lá aquele lugar. Tá melhor, mas enfim, é bem complicado assim. Então, tudo, por exemplo, poderíamos ter alugado um apartamento, não quer dizer que aluguel é ruim, tá, gente? Hoje, inclusive, eu moro de aluguel. Mas no início do casamento, nós entendemos que era o melhor. O Lipão entendeu que era o melhor investimento a gente comprar, nem que for uma casinha desse tamanho aqui, num bairro distante, porque era nosso, porque na cabeça dele era daqui. Isso aqui vai virar um investimento Hoje pra gente falam ir que pra não é outro tão lugar. aconselhado, né? Hoje dizem que é melhor hoje alugar. Exatamente. Mas é porque muda o tempo também, né? As formas. Mas pra nós, é isso que eu quero dizer, pra nós foi muito legal, porque dessa casa nós vendemos e fomos pra um apartamento que era nosso, né? E já no Anita Garibaldi, que é um bairro aqui em Joinville muito legal. Então, assim, e pra nós foi 7 anos que a gente ficou lá, até conseguir terminar de pagar o terreno, terminar de pagar a casa e quitar tudo para então dar pra gente ir para um apartamento. E desse apartamento a gente foi para outro, depois a gente foi para outro, depois foi um foi para outro. trampolim para poder crescer. Sim, hoje a gente está num aluguel, por exemplo, numa casa que a gente ainda continua tendo um apartamento que a maior parte vai, nosso Que maior ajuda a aluguel, pagar o aluguel. é desse apartamento. Então, veja, foi muito bem administrado. E eu sou muito desesperada lá na minha casa. Então, o Lipão se não fala sobre dinheiro comigo. O que ele vai falando é assim, maneira, esse mês dá. Eu também, eu não gosto. Esse não dá. Porque ele já chegou a falar assim, ó, meu amor, assim, ó, vai sobrar tanto, então assim, tem que... Eu já começava, meu Deus do céu, tá, não. Então eu vou cancelar a academia. Não, eu vou cancelar a academia, daí eu vou começar a vender... Eu tô precisando de vender lingerie, quem sabe... Para, não, calma. Eu sou muito desesperada. Fico muito nervosa. Porque eu penso, meu Deus, tô acabando com a minha família, eu comprei isso errado, sabe? Assim, eu fico desesperada. Então, ele não me fala mais, ele fala, não se preocupe, tá tudo sob controle. Mas, esse mês maneira, vamos segurar, a gente vai viajar tal data, então segura. Então, a gente vai conversando assim. Então, é completamente administrado. Por muito tempo, eu não pude usar cartão de crédito. Porque, como na minha casa dos meus pais, era assim, ó. Precisa comprar roupa? E aí, eu e minha mãe pagava, comprava na época, pensa, sei lá, 15, 16, 17 anos atrás, morando com os meus pais. Era assim, precisa de roupa? 3, 4 mil reais. Ia numa loja de roupa pra mim e pra minha mãe. Então, era, tipo assim, né? Meu pai tava bem, na minha família muito bem, né? Então, os meus irmãos trabalhando. Acostumada a gastar bem. Gastar, não tinha essa, né? Só que quando eu casei, eu pensei... Ok, cadê meu cartão de crédito, né? Porque eu tô precisando das minhas coisas. E o povo falou, não viaja. Não existe cartão de crédito. É débito, pagar as nossas contas e viver com isso. E pronto. E olhe lá, né? E assim, né? Por exemplo, a gente foi comer McDonald's no 3º, 4º ano de casamento. Porque a gente não tinha condições, assim, não tinha o que fazer. A gente comia muita coisa. Ele vinha no meu trabalho, por exemplo, no intervalo do meu trabalho, no almoço, ele vinha até o restaurante junto comigo, porque a gente ganhava a Sodexo, para quem conhece, que é um cartão de vale alimentação. Então, para ele não ter que gastar com a comida de casa, ele vinha até o meu trabalho, a gente ia, almoçava junto, passava o meu cartão para mim e para ele do trabalho, né, que era meu, né, direito meu, ganhava um valor X. E era assim, então assim, como que eu ia ter um cartão? Só que, isso foi motivo de muita briga lá em casa. Porque eu não saí da casa do meu pai pra vir passar necessidade. Eu não saí do Egito pra vir comer esse pão tipo, seco. brigando com Moisés. Então assim, era meu e ele falava lá. Mas eu, quando eu conheci a Lari, tu tinha às vezes umas coisas assim de querer ter, de poder. Muito. E não é muitos anos Sim, atrás, eu né? lembro dela não falando, poder, meu, tu não pouco sabe, tempo, eu vou comprar chorar. uma calça jeans mês que vem. Lipão liberou. Eu falei, É, olha, eu que me lembro legal. Isso era. E assim, gente, faz, 3, 4 anos assim que tô. Deus mudou tá tua legal, sorte. posso comprar, puxa essa Que calça. Estamos só por esse dia, né? Deus abriu novos... Mas Deus honrou, porque eu acho que, assim, Deus honra também. E a gente aprende... Quando a gente não tem, a gente aprende a valorizar. Muito. E quando Deus nos dá, a gente valoriza, né? Então, eu acho bem, bem importante isso, assim, né? Tem gente que não sabe valorizar, porque não sabe o valor que custa as Exatamente. coisas. Então, assim, quebra, até as coisas não, sabe, não conserva, não cuida. Porque eu era muito assim, quando eu morava com a minha família, eu ganhava tudo. Eu só estudava. Estudava de manhã, de tarde, de noite estudava. A minha vida era estudar.
Eu não precisei trabalhar ali na adolescência até os 15 anos. Então, a minha mãe comprava, meu pai comprava, eu não sabia valorizar. Quando eu comecei a morar sozinha e eu pagar, eu entendi que eu devia... Mudou tudo, entendeu? Porque era o meu Exatamente. dinheiro suado. Então, agora eu sei que eu não posso manchar essa blusa, porque eu sei quanto custou essa blusa. Antes, né, com tudo, com roupa, com tudo. Muda muito quando tu começa a valorizar o que tu tem. né? Exatamente. Com Exato. certeza. E aí hoje especificamente, aí eu tenho o meu cartão de crédito, o Lipão tem o dele, mas né, a gente sempre se conversando assim, né? Ó, vou passar uma coisa, uma roupa, tô precisando de uma coisa, comunicando, ele comunica também. Então a gente mais se comunica assim. Mas, nossa, a minha dificuldade hoje é de fato. Puxa, a gente não tem problema em generosidade. Por exemplo, o Lipão que fica me freando, porque alguém fala, tô precisando, não sei o quê, não conseguiu pagar a conta. Eu já falo, amor, vamos pagar a conta do fulano, vamos não sei o quê. Isso eu fico nervosa porque eu quero. Sim. E aí ele fala, calma, peraí, vamos fazer. Então, assim, a generosidade lá em casa é mais tranquilo pra gente gastar com isso, com as pessoas e tal. Mas, assim, comigo eu ainda seguro bastante, assim. Mas não, enfim, é bom, né? E essa é a minha dificuldade com as crianças, por exemplo. Eu ia falar Não. sobre isso. Não tem, pronto. Eu acho que o Até quanto tempo é não vai ter. importante a gente saber ensinar os filhos a não serem consumistas. Porque, às vezes, por exemplo, assim, a condição que eu vivo... Por exemplo, meu pai, ele foi uma pessoa que venceu na vida. Ele era de uma família muito pobre. Muito pobre. A minha mãe já tinha uma condição de vida boa, mas meu pai era muito pobre. Então, quando eu ali era mais nova, enfim, né? O meu pai queria muito nos dar as coisas. Então, assim, comprava, enfim, né? Teve uma fase na nossa vida, assim, que a gente tinha muito acesso às coisas. Mas uma coisa que meu pai sempre deixou muito impresso na gente é essa consciência de mesmo tu tendo, tu tem que saber o que tu pode gastar, o que tu não pode. Porque ele vinha de uma condição muito, muito pobre. Então, ele queria muito que a gente pudesse ter essa consciência, entendeu? De que não tem tudo, que não é assim. Sim. E às vezes algumas pessoas distorcem esse ensinamento porque passam a viver uma condição melhor de vida e não conseguem ensinar para os filhos que aquele ponto não é o ponto de partida, é diferente do que eles começaram e que não é a partir dali que eles também vão ter que precisar construir. Então é muito importante a gente conscientizar os filhos, assim, tu não vai ter todas as coisas. E tem gente que vai retroceder pra recomeçar. Exatamente. Né? Às vezes tu sai de uma condição de família que tudo é muito bom, tu tem acesso a tudo e tu casa e aí recomeça uma nova cultura, uma nova vida e tu precisa estar aberta. O meu também, assim, a gente viveu momentos muito difíceis como família, mas quando eu casei, eu tinha tudo. Meu pai sempre foi assim muito trabalhador e tal, e nos dava condições, mas eu precisava viver agora uma outra vida que era diferente do que a que eu tinha antes. Então é muito importante ensinar isso para os filhos, né? Eles saberem o valor das coisas, não ter. Eu conheci uma pessoa que era um pastor africano, até inclusive já até morreu, já contei várias coisas aqui, acho que deles, e ele era muito rico, muito, muito, muito. Mas assim, gente, é outro tipo de, não é rico normal, assim, é antílopes em casa, torneiras de ouro, é pessoa muito rica mesmo. E ele tinha 6 filhos, e aí um dos filhos dele, uma vez eu estava na casa deles lá, porque eles nos levaram uma vez para ministrar lá na África do Sul, eu estava na casa dele. E eu achei interessante que o filho dele estava reclamando que estava com um celular ruim, e ele pensou, não, quando eu trocar o meu celular, eu te dou o meu. Daí a avó reclamou alguma coisa, ele falou, não, enquanto ele não tiver dinheiro para comprar o dele, ele vai ter que usar o velho que eu tenho. E eu achei aquilo tão interessante que eu falei, se fosse eu, daria o melhor celular para meu filho, mas às vezes essas coisas distorcem o valor, ensinam sobre isso. valor, né? Então eu acho que a gente tem porque a gente senão vai criar filhos consumistas, então a gente tem que cortar esse ciclo, né? Não, com certeza. Com certeza. E eu acho que assim, saber aproveitar, por exemplo, lá em casa, eu aproveito para comprar em Black Friday, gosto, quando vale a pena, porque essa última foi estranha, né? Eu não achei muito bom. Tu sabe o que tá com promoção agora? A Leper, sabe aquela feirão da Leper até o dia 10? Sabendo. Diz que tá bom? Não sei, não fui lá. Vamos lá. Tchau, até o dia 10. Black Friday ou quando tem um evento. Então, assim, são as datas que eu, tipo, me organizo para comprar, assim. Não é uma coisa solta, sabe? Tipo, até porque a gente não considera isso roupa ou investimento, né? Então, o Lipão hoje investe, ele reserva para investir. Então, tem alguns lugares que a gente tá falando de investimento, né? Então, isso é administrar. Por quê? Porque a gente
tá fazendo a nossa vida. A gente tem muito essa consciência, assim. Hoje não é tempo de esbanjar. Graças a Deus, a gente vive muito legal, assim, Deus tem abençoado. Mas não é o tempo de esbanjar. E não sei se vai ter esse tempo, mas assim, é tempo de se perder. Se precisar perder, vai perder. Se precisar não ir pra não ir jantar fora, não vai. Se precisar não comprar, não compra. Porque, a gente é muito novo, a gente tá construindo, todos nós, né? Então, sei lá, quando eu tiver lá meus 50 anos, com meu apartamento quitado, todo mobiliado, coisa mais linda, os filhos tudo formado, sei lá. Aí, quem sabe, nossa, vou agora, quero, né? Então, não é esse o tempo, assim. Então, ter essa consciência é muito inteligente, né? Que agora é o tempo de investir no que tem que ser investido. E é uma questão de mentalidade aprender, mesmo, né? Também amar a simplicidade, não se comparar. Tem gente que vai ser rico, tem gente que não vai ser, né? E cultivar o contentamento no nosso coração, né? Quantas vezes a gente vai, sei lá, vai no shopping, dá uma volta em algumas lojas, não estava precisando de nada, mas bateu o olho e é tomado por aquele impulso de que preciso e nem preciso, porque não estou contente com aquilo que Deus me deu hoje, né? Então, acho que são coisas a serem cultivadas no nosso coração e não cair na pressão, por exemplo. Não é porque tem Black Friday que eu tenho que comprar alguma coisa, né? Claro, é uma oportunidade porque geralmente a gente tá precisando de alguma coisa, né? Geralmente tem alguma necessidade. E vai juntando, né? De meses atrás já vai juntando. Exato, é uma oportunidade. É inteligente. Mas não é só porque você foi na loja que você tem que comprar. Não é só porque você tem o dinheiro que você tem que gastar, né? Então, aprendendo essas coisas e, acima de tudo, cultivando um coração, né, grato, contente, satisfeito, né? Satisfeito. Exato. Eu lembro, só eu quero finalizar minha fala com isso. É uma das virtudes, assim, lá de casa que a gente sempre... E isso é uma coisa que eu e o Lipão, a gente conversa muito, assim. Quando a gente morava lá no Jativoca, que é esse lugar que eu falei, né, mais afastado e tal. Eu lembro que a gente se alegrava quando eu conseguia comprar uma florzinha no mercado, um vasinho com uma florzinha, que aquilo ia pro centro da mesa. E a gente, nossa, tá lindo, né? Ou quando eu ganhava um borrifador, sei lá. A gente tá nessa fase. Cheirinho. É o início do casamento. Cada coisinha é uma vitória, uma comemoração. É isso. Exatamente. A gente tem 14 anos de casamento, né? Então, a gente já conquistou muita coisa juntos, assim. E todas as fases eu choro. Do tipo assim... eu vim pra minha casa, esse apartamento que eu tô agora. Tipo, todos são assim, todas as fases. E a gente foi só melhorando um pouquinho. E hoje a gente tá lá nesse apartamento que a gente gosta muito. Eu lembro que todas as fases. Quando tinha a florzinha, depois quando a gente comemorou o elevador do primeiro apartamento que a gente foi. Caramba, a gente tem um elevador. A gente tá nessa. É muito legal, assim. E a gente, nossa, chorava e ria e abraçava, e orava e cantava. Todas as fases, assim. E uma das coisas que o Lipão fala pra mim assim, você pensa muito pequeno. Porque eu acho que, assim, agora cheguei no maior lugar. E eu sempre tive essa cabeça. Não que eu não saiba que existem coisas maiores, melhores. Mas não sei, é que eu acho que aquilo é tão suficiente. E de repente Deus vai lá e abençoa mais. E aí eu lembro que quando a gente chegou esse apartamento que a gente tem, quando você entra, assim, tem um... Primeiro que ele é um milagre, assim, ninguém entendeu por que o cara fez aquele preço, acho que tava meio que, tipo, em crise, ele tem vários ali, acho que ele fez um preço bizarro, assim, e a gente foi só pra, tipo, qual que é a pegadinha, né? E não, era verdade e tal, e a gente tá lá, já vai fez 5 anos agora, mês passado. Quando a gente chegou naquele apartamento, a gente olhou, não se acreditou e tal, ficamos assim e tal. Quando a gente foi mudar, eu lembro que um monte de gente da onda ajudando a gente a trazer as coisas, e o Lipão falou assim, amor, é com senha, assim que você abre, né? Amor, sobe, já bota a senha, essa aqui é a senha, e já abre a casa. Imagina, desde que eu tinha olhado, era a primeira vez que eu ia entrar de verdade, dizendo assim, peguei a chave. Quando eu subi sozinha, porque tava todo mundo tirando geladeira e trazendo pra garagem e tarará, eu subi sozinha pra abrir as portas pra todo mundo e pra ir colocando. Quando eu cheguei lá, eu travei, assim, no meio da sala, e eu ajoelhei no chão, assim, e eu comecei a chorar. Eu nunca me esqueço dessa cena, assim, sabe? Porque quando eu vi aquele vidro todo, aquilo era o que mais me impressionava, porque aquilo lá eu via só em lugares muito inacessíveis. E eu lembro que as pessoas iam passando com a geladeira em volta de mim, e eu deitada no chão, assim, falando, Deus, eu não preciso disso, eu não mereço isso, né? Então, eu acho que tem a ver com isso, assim. Eu não tô falando que as bênçãos tá relacionado ao
contentamento. Eu acho que Deus vai dar independente, Deus é bom e ele faz do jeito dele. Mas muda quando o nosso coração tá satisfeito. A gente recebe de outra forma. É completamente diferente. Pra mim, eu posso morrer naquele lugar, pagando aluguel, morrer naquele lugar. Eu não preciso de mais absolutamente nada. Mas eu sei que Deus tem Pode mais e eu levar. sei que ele vai fazer. E eu sei que isso é natural, a gente vai crescer, a gente vai poder comprar outros e outra coisa, sair do aluguel, enfim. Mas eu acho que tem a ver com o coração. Eu já comemorei. A mesma forma que eu comemorei o vidro, eu comemorei a plantinha lá, quando a gente podia só comprar uma plantinha. E o dia que a gente conseguiu pintar o quarto dos meninos, comprar uma tinta azul e pintou nós mesmos o quarto, a gente comemorou, fizemos as coisas sozinhos. Acho que tem a ver com isso mesmo, é a forma como você enxerga. Agora, quando as coisas, nada tá bom, sempre tá faltando. Puxa, olha, Deus não abençoa, Deus abençoa o outro. É que tem a ver com a questão do contentamento. Ter o coração no lugar certo. Porque às vezes as pessoas podem ter uma casa super simples e elas sabem ser contentes com aquilo, isso. organizam, botam o melhor, a cheirinho, cortina zelado, e né? ajeitam. Assim, isso assim é uma coisa que a gente tem que desenvolver essa virtude, né? De ficar feliz com o que tem. Talvez não seja a melhor calça, talvez não seja o melhor cabelo, talvez não seja o melhor... Mas, assim, olhar para aquilo com gratidão e sempre pensar assim, poxa, tantas pessoas não têm esse acesso. Às vezes, a gente comenta muito isso lá em casa com as crianças. Gente, tantas pessoas vivem com muito menos, e são amadas de Deus. Deus, né? Enfim, não tem a ver com mais abençoado ou menos, né? Tem a ver com aquilo que o Senhor tem para nós, né? Então, é isso que o Senhor tem para nós hoje. Então, é isso que eu preciso ser satisfeita. Eu lembrei agora de uma situação que eu vivi há muitos anos atrás, que eu fui meio pega de surpresa para ministrar num culto de domingo à noite, assim, na minha igreja antiga, né? E eu tava lá na casa da mãe, e daí fui correndo em casa e eu não tinha uma roupa. Sabe quando aquele dia que tu abre o guarda-roupa, assim, nada... não tinha uma roupa ajeitada para ministrar e tal. E eu tinha uma blusa que... Eu fui me sentindo muito mal com aquela roupa, mas eu fui, né? Fui assim, ministrei e tal. Quando eu desci, uma pessoa me chamou. E a pessoa disse assim, olha, Deus mandou te dizer uma coisa, que talvez, muitas vezes na tua vida, tu não vai... Olha como é, tu não vai ter o que vestir. Mas a graça que ele te deu vai ser sempre muito maior do que aquilo que tu vai ter. Cara, e aquilo assim mexeu comigo, porque era uma coisa que eu tinha ido e ninguém sabia, né? Eu cheguei lá, eu não comentei com ninguém, mas foi um carinho que Deus me deu. Então, assim, ó, eu sempre pensei, cara... Deus sempre me dá muito mais graça em fazer, em usufruir coisas do que ter. E eu preciso ser satisfeita nisso. Então, eu acho que isso mudou a minha forma de enxergar. Então, várias vezes aconteceram situações que eu pensava, nada a ver essa minha roupa, mas eu me lembrava daquilo. Nada a ver, queria ter tal coisa, mas nada... porque mudou o meu coração. E eu acho que esse Talvez coração... tem gente que teria a roupa apropriada, mas não teria a sabedoria, a unção que você teve então, ao assim, ministrar. é a gente mudar o coração, ser grato com aquilo que tem. E deixar de viver no pecado, porque às vezes a pessoa vive em ingratidão e consumindo e acaba sendo um pecado. É isso aí. Maravilhoso. Uau. Nós melhoramos isso aqui, porque tava bem ruim. Tava No caído. meio. Tava caído. Tava quase pensando em sugerir de desistir, perdido, mas Deus, Deus onde é abundou o soberano, pecado, Cauane, você superabundou que a não graça. confia. É, calma. É verdade, eu já tava consumindo com esse episódio. Eu estava consumida. Benção, Amém, gente. demais. Gostaram? Eu gostei, adorei. Amém. Então é Glória isso. a Deus. É isso, meu povo. Deus abençoe vocês. E até o Beijo, próximo tchau, Pode tchau. Nós.